Olá, irmãos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus pelo privilégio que temos de estudar um pouco mais sobre a Sua palavra. E hoje nós estamos iniciando uma série de estudos bíblicos a respeito do culto. Nós iremos estudar vários livros, iremos estudar vários temas e iremos começar com o culto a Deus. Afinal de contas, o Senhor sempre nos convida e nos chama para uma vida de adoração. Então vamos fazer uma breve oração, pedir a graça de Deus, a bênção de Deus sobre essa jornada que nós teremos, né, no estudo desse livro, né, dessa carta pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil, que fala sobre liturgia, mas aborda temas relacionados ao culto ao Senhor. Deus, que o Senhor nos abençoe, Senhor, nessa série de estudos, que seja proveitoso para todos nós, que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Fica conosco, nos abençoa, me ajuda, para que eu consiga, Senhor, transmitir ensinamentos da Tua palavra. Que eu seja edificado e os meus irmãos também. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Então, queridos, o nosso objetivo aqui é termos algumas aulas a respeito do culto, né? Estudarmos a palavra de Deus, o que é que a Bíblia nos ensina a respeito do culto, ok? Essa é a nossa missão nessas próximas aulas. Então, eu preparei aqui os slides, né, para nós visualizarmos melhor, certo? E termos esse tempo aí juntos, né, para aprendermos e meditarmos aí na palavra do Senhor. Então, nós teremos essa série de estudos bíblicos online. Então, esses vídeos estão aqui no YouTube, você pode acessar sempre que quiser ir, voltar. Eu estarei ministrando aqui esses estudos bíblicos, ok? Então, ó, o primeiro estudo, né, nós já mostramos aqui essa carta pastoral para os irmãos, é que nós iremos estudar, porque ela também fala muito sobre culto. Então, nós teremos uma introdução, depois nós falaremos sobre o culto ao Senhor e a importância de uma carta pastoral sobre o culto, certo? Por que que é importante nós termos essa carta pastoral? E no final nós falaremos um pouco sobre os tipos de culto que nós vemos nas Sagradas Escrituras, certo? O nosso texto base de hoje é Lucas capítulo 4, versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Somente o nosso Deus é digno de ser cultuado. Somente o nosso Deus é o Deus que deve ser adorado por todos nós, né? E vivermos para a glória do seu nome. Esse é o fim principal do homem, certo? Glorificar a Deus e ter prazer nele para todo sempre. Então, o culto é muito importante, a adoração é muito importante, é sobre isso que nós iremos falar nessa série de estudos aqui. Então, a nível de introdução, amados irmãos, primeira coisa é que nós fomos criados para uma vida de culto e adoração ao Senhor. Já no início, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós vemos ali que os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, foram dotados dessa capacidade, inclinados a adorar ao Criador, a ter comunhão com Ele, a se relacionar com Ele. O ápice da criação de Deus são os seres humanos, né, com quem Deus, inicialmente ali no Jardim do Éden, com Adão e Eva, teve esse relacionamento, certo, de adoração. E ele disse, olha, enchei a terra, multiplicai-vos. A ideia é que essa vida de adoração, ela deveria ser espalhada por toda a terra. A ideia de multiplicar-vos e encher a terra não é só a ideia de procriação propriamente dita, é que essa adoração que é vista, por exemplo, no versículo que diz que Deus estava no jardim, ele estava ali pela viração do dia, certamente tinha uma comunhão plena, perfeita com Adão e Eva. Então, essa vida de adoração, essa vida para a glória de Deus, deveria ser espalhada, certo? Por toda a terra, certo? Mas depois da queda, infelizmente, em Gênesis capítulo 3, nós temos aí a descrição da queda, né? Talvez o capítulo mais tenebroso da Escritura. Mas mesmo com a queda, Deus resolveu, já lá na eternidade, ele já tinha, pelo seu decreto eterno, providenciado salvação para o homem, um meio para que o homem obtivesse a sua redenção. E é claro que esse meio é Cristo Jesus. Então, depois da queda, em Gênesis capítulo 3, nós vemos a promessa do descendente, aquele que viria da mulher,
esmagaria a cabeça da serpente. E Deus continuou cuidando de Adão e Eva, tanto é que depois ele providencia ali vestimentas. Então, Deus não ficou sem adoração, ele não ficou sem ser adorado. Ele continuou se relacionando com os homens, continuou cuidando dos homens e continuou perpetrando a sua bênção sobre a humanidade, certo? Então, Deus entra numa aliança eterna com os homens, né? Em Gênesis capítulo 12, nós vemos ali Deus chamando Abraão, fazendo promessas a Abraão, dizendo que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, apontando até para o futuro, onde os gentios também teriam acesso a essa graça de servirem a Deus, de servirem a Cristo. Então ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diz, se tu uma bênção. O que é ser uma bênção? É claro, isso aponta para uma vida de piedade, isso aponta para uma vida de adoração. Se você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, então adore a Deus, tenha uma vida de piedade, uma vida consagrada a Deus, uma vida para a glória de Deus. Isso é uma vida de piedade, certo? E essa aliança foi feita de maneira eterna em Abraão e vem até os nossos dias. Deus, ele não deixou o seu povo, o seu remanescente, sem as condições necessárias para que ele mesmo fosse adorado. Então, Deus escolhe, né? Deuteronômio capítulo 7, nós vemos que Deus, ele não ficou sem adoração, não, ele escolheu um povo, e ele escolheu um povo não porque era numeroso, né? Deuteronômio capítulo 7 nos fala sobre isso, não é porque esse povo era numeroso, não é porque esse povo era especial, não, mas é porque Deus amou esse povo. Então Deus escolhe o seu povo por amor, porque ele ama se relacionar com pessoas e ele requer desse povo adoração. Então, esse povo que Deus ama, Deus faz promessas a esse povo, dizendo que eles seriam abençoados, dizendo que ele seria o seu Deus, esse povo seria o seu povo santo, separado para a sua adoração. Então, Deus nunca ficou sem ser adorado. Então, todos nós fomos criados para essa vida de culto ao Senhor e uma vida de adoração a Deus. Então, é claro, precisamos entender melhor essa ideia de uma vida de culto e uma vida de adoração. Geralmente, quando nós falamos sobre vida de adoração, nós estamos falando daquele culto constante a Deus, certo? Daquela vida consagrada ao Senhor, onde nós consagramos a Deus as nossas vidas na nossa casa, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, na nossa vizinhança, onde quer que estivermos. Essa vida de adoração a Deus, ela é contínua, ela não para, ela é constante. Ela está ligada à nossa vida de piedade, certo? É uma vida para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, essa vida de adoração, que é claro, possui alguns elementos de culto, porque ela é consagrada e dedicada a Deus, mas quando nós falamos desse culto contínuo, geralmente, talvez a palavra mais indicada fosse essa vida de adoração. E é claro, a pessoa que fala que o nosso culto a Deus ele é constante. Não está necessariamente errado, certo? Desde que nós entendamos que essa vida de culto constante é diferente daquele culto solene, congregacional, onde a igreja se reúne para cultuar a Deus. Não, essa vida de culto ou vida de adoração é uma vida constante em todos os momentos, certo? Desde a hora que nós dormimos, a hora que nós acordamos, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Já o culto público, não. Ele já tem um caráter mais solene, certo? Por que um caráter mais solene? Porque há uma convocação. Deus é quem convoca o seu povo para adorá-lo na beleza da sua santidade. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o culto público tem esse caráter de convocação a uma data, a um horário específico, a uma preparação para que tudo ocorra de acordo com a vontade de Deus, para que tudo ocorra com decência e ordem. E é claro, o culto público possui elementos obrigatórios, elementos específicos, princípios específicos
que são trazidos pela palavra de Deus. Então, é claro que a nossa vida de adoração a Deus é uma vida de consagração constante, mas o culto público ele tem esse caráter solene. Então, talvez uma melhor nomenclatura para esse culto constante seja uma vida de adoração. E o culto público é aquele momento em que o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor, certo? Há essa diferença aqui. O apóstolo Paulo, interessante que ele se preocupa com isso, ele usa a expressão quando vos reunis na igreja, ou seja, a Bíblia, ela não está alheia ao culto. Nós não podemos cultuar a Deus conforme a nossa vontade, conforme nós queremos, conforme as nossas concepções pessoais, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina a cultuar a Deus. É claro que não há pormenores litúrgicos, mas os elementos obrigatórios de culto estão na palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele se preocupa com esse culto, principalmente na igreja de Corinto, onde havia sérios problemas relacionados ao culto ao Senhor. Então, Paulo usa essa expressão, quando vos reunis na igreja, dando aqueles ensinamentos a respeito do culto, da reunião do povo de Deus. Então, ele usa em duas ocasiões no momento da ceia, né, onde Paulo corrige aqueles problemas. Alguns irmãos estavam se embriagando, outros irmãos estavam se empanturrando naquele dia da ceia, enquanto outros passavam fome. Então, Paulo escreve, né, e coloca essa expressão, quando vos reunis na igreja, para corrigir a administração da ceia, né, estavam fazendo isso de maneira equivocada, de maneira até pecaminosa, e Paulo escreve para corrigir esses erros. E depois Paulo fala sobre a ordem do culto, né? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, quando vos reunis, né? Um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, e etc, e etc. Então, esses textos evidenciam claramente a importância de cultuarmos a Deus como Ele quer, e não como nós achamos que deve ser o culto a esse. É interessante que Deus ele dá tanto valor ao seu culto, até por isso que nós estamos falando, estudando sobre isso, e nós vemos já no Antigo Testamento alguns desvios litúrgicos com relação ao culto ao Senhor. Por exemplo, o famoso texto de Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 5 diz: Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, observe que é culto. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha interessante, ó. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Interessante que Deus primeiro ele recebe o culto do ofertante, certo? Então, antes da oferta, vem aquele que cultua. Então, o culto ele é marcado por pessoas que se apresentam diante de Deus para adorá-lo, para cultuá-lo. Interessante que aqui nós já vemos que antes de Deus se agradar da oferta, ele tem que se agradar do ofertante também, certo? Então, a nossa vida de culto, na verdade, ela já reflete a nossa vida diária com o Senhor. Então, nós vemos aqui que o Senhor não havia se agradado nem de Caim e nem da sua oferta. Outro texto aqui, ó, os filhos, né, do sacerdote Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, tomaram cada um seu incenso, o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Observe esse detalhe que por que Deus não aceita, por que aquilo era fogo estranho? Porque Deus não ordenou aquilo que eles estavam fazendo, ele não disse que eles deveriam fazer aquilo. Logo, nós entendemos que nós só podemos ter nos nossos cultos como elementos obrigatórios aquilo que a própria Escritura coloca diante de nós, não aquilo que Deus não ordenou na sua palavra. Então, as consequências foram terríveis, nós sabemos. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O texto está lá em Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. Então, ó, esses textos da palavra de Deus servem-nos de alerta, para que hoje, quando nos reunimos a fim de cultuar a Deus, não nos esqueçamos das instruções divinas e para que elas sejam relembradas, né? No caso aqui, estamos no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, embora isso se aplica
a qualquer igreja que entende que a palavra de Deus é o princípio regulador do culto. Então, o Supremo Concílio, o que que ele fez? Ele montou, né, o Supremo Concílio, podemos dizer que é o concílio da IPB que define toda a vida litúrgica da igreja, que toma as decisões a respeito dos encaminhamentos bíblicos e litúrgicos da igreja. Então, à luz da palavra de Deus, eles resolveram providenciar esse livreto aqui, que é uma carta pastoral para instruir a igreja a respeito do culto ao Senhor. Certo? Então, o cuidadoso estudo desse documento e aplicação das orientações divinas para as nossas reuniões de adoração permitirão que se diga no futuro: agradou-se o Senhor da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e de sua oferta. E é claro, se você não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas entende que o que nós estamos ensinando aqui é bíblico, deve ser aplicado à sua igreja, que o Senhor se agrade também do seu culto, certo? Daquilo que você oferece como culto a Deus. Eu coloquei aqui algumas observações importantes, irmãos. Ah, primeiro que um texto denominacional dessa natureza, se for que é necessário termos uma carta pastoral como esta na nossa denominação, na nossa igreja como um todo, né? De repente, se outras igrejas quiserem aplicar esses estudos aqui, pela grande confusão existente em diversas igrejas e conselhos no que tange a tais assuntos. Pode ter dança litúrgica, pode ter ofertório, pode ter palmas, pode ter palmas para Jesus, pode ter o teatro, e há muita confusão a respeito disso. Então, pensando nisso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma federação de igrejas relacionadas entre si hierarquicamente por meio de concílios e que adota os mesmos símbolos de fé. Então, para que a igreja caminhasse com uma certa uniformidade, pela palavra de Deus, pelas santas escrituras e por essa grande confusão, é que é extremamente necessário essa carta pastoral. E é claro, outra observação importante, nós não estamos buscando uma uniformidade absoluta nos cultos das igrejas locais. Cada igreja local é diferente uma das outras, né? Não tem como você querer exatamente a mesma igreja em todos os locais, com o mesmo culto, da mesma forma, com o mesmo ânimo, com a mesma entonação de voz nos cânticos. É impossível nós termos isso. Mas o que que nós queremos, né? A manutenção da unidade da igreja, para que a igreja seja esclarecida, para que caminhemos todos juntos na mesma direção quanto ao culto a Deus. Certo? Então, isso é muito importante, porque às vezes também paira assim aquela ideia de que não, tem que ser esse padrão, tem essa forma, e todas as igrejas precisam se adequar exatamente. Então, se eu for nessa igreja, tem que ser exatamente igual a essa. Não, as igrejas são diferentes. Vemos lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, nas igrejas da Ásia Menor, que todas são diferentes, inclusive com relação à pureza, com relação à pureza doutrinária, pureza moral, até um certo misticismo, né, em algumas igrejas. Então, são bem diferentes. E as igrejas, mesmo na Escritura, nós já sabemos que todas elas têm suas próprias características. Mas a ideia aqui é que a igreja esteja mais unida com relação à palavra de Deus, certo? Então, eu gostaria de iniciar aqui algumas considerações preliminares. Nós já falamos sobre a importância do culto a Deus, o porquê dessa carta pastoral. Então, nós começaremos hoje, né, de forma bem prática e didática, a falar sobre algumas questões mais preliminares antes de entrarmos propriamente nas questões litúrgicas a respeito do culto. E já aqui nós já temos uma séria reflexão para as nossas vidas, quando nós falamos de tipos de culto. Então, pastor Cristiano, só existe o culto solene lá na igreja? Não, nós temos pelo menos, biblicamente, três tipos de culto. Por exemplo, nós temos o culto individual. Nós podemos sim cultuar a Deus individualmente. Mateus capítulo 6, versículo 6 também fala, quando Jesus está ensinando ali no Sermão do Monte sobre a oração, ele diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, todos nós, irmãos, deveríamos sim ter os nossos momentos de culto individual a Deus, aqueles momentos em que nós vamos para um local, nós e o Senhor, e ali nós buscamos a presença de Deus em oração, nós meditamos na Sua palavra,
E o ideal, o fantástico, seria que isso fosse diário nas nossas vidas, diariamente, buscando a face do Senhor, buscando a presença do Senhor, de maneira individual. Nós podemos cultuar a Deus individualmente, sim. Nós temos também o culto familiar, né? Um exemplo aqui de Jó: chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto. Está falando de culto aqui, segundo o número de todos eles. Assim o fazia Jó continuamente. Aquele famoso culto doméstico, né, por vezes esquecido, né, pela maioria dos crentes na igreja brasileira. Irmãos, esse culto é fundamental. Nós precisamos voltar a reunir com a nossa família em torno da palavra de Deus e santificar a nossa casa. Investindo, fazendo isso, nós fortalecemos o nosso casamento, nós fortalecemos a vida espiritual dos nossos filhos também, que se reúnem juntamente conosco, os pais, para buscarmos a presença de Deus, para aprendermos da palavra de Deus. Então, o culto familiar, ele é fundamental para a igreja do Senhor, certo? Então, aquele culto doméstico, ele não está em desuso, não, ele não está ultrapassado, não. Vale muito a pena praticá-lo semanalmente. É claro que não tem, se você conseguir fazer todos os dias, ótimo, mas nem sempre isso será possível. Então, pode ser no dia que você escolher, né, ali o tempo que você escolher, de 15, 20, 30 minutos, para você, o tempo suficiente. O que que você pode fazer? Você pode cantar louvores a Deus, você pode ler a palavra de Deus, vocês podem fazer perguntas e meditar na palavra de Deus, contar histórias, né, para as crianças e comentar sobre aquela história. Isso é o culto familiar. E é claro, nós temos o culto público solene, que também é fundamental para a nossa vida individualmente, para a nossa família e para a igreja local onde nós nos reunimos, certo? Então, Isaías 56:7 diz: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a casa do Senhor é o local onde nós vamos para cultuar a Deus, para buscar a presença de Deus congregacionalmente, ou seja, as famílias se reúnem para juntas cultuarem ao Senhor, para ouvirem da sua palavra, que é o elemento principal do culto, né? No culto solene que é convocado, que tem uma data específica, uma hora específica. Nesse culto, nós lemos a palavra, nós oramos, nós cantamos, nós temos o ofertório, que é a oportunidade que Deus nos dá de contribuir. Nós falaremos especificamente sobre essa questão de dízimos e ofertas mais para frente. E nós nos atentamos para ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, temos uma exortação: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Então, é muito importante a vida na igreja, essa ideia de que a igreja não precisa se reunir, isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós não devemos de deixar de congregar, mas nós precisamos estar juntos. A comunhão da igreja, a comunhão dos santos, a reunião solene é muito importante para a comunhão, para o aprendizado da palavra, para o aprendizado das santas escrituras. Então, era isso que eu gostaria de falar aos irmãos nessa primeira aula, que é bem introdutória, eu sei, mas é deveras importante para meditarmos, né? Então, resumindo o que nós aprendemos até aqui. Primeiramente, que todos nós fomos criados para adorar ao Senhor, para glorificar a Deus. Nosso culto deve ser conforme os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Não é como nós queremos, mas é como o Senhor nos ensina em Sua palavra. As igrejas são diferentes, obviamente, como já acabamos de falar, mas devem ter em comum os elementos do culto, aquilo que a Bíblia traz sobre o que deve ter no culto. Nós não podemos abrir mão porque são elementos que são estabelecidos pela palavra de Deus. E que o nosso culto ele deve ser individual, familiar e em comunidade. E eu pergunto a você, como que está o seu culto individual, como que está o seu culto em comunidade e como que está o seu culto dentro da sua casa? Pense sobre isso, pense na importância, mas também pense no privilégio que nós temos em cultuar o único Deus vivo e verdadeiro. Isso é abençoador, isso é alegria para o povo de Deus ter o privilégio, principalmente no Brasil,
de cultuar a Deus com toda a liberdade, nos reunirmos semanalmente para buscar a presença do Senhor. Então, tire momentos de oração essa semana com Deus, tire momentos para você buscar ao Senhor, aprender e estudar a sua palavra. Reúna a sua família, tarefa para casa, né? Você vai fazer os seus momentos de devocional, você vai escolher um dia esta semana. Se você já tem o hábito de vários dias, tudo bem, mas se você não tem, escolha um dia essa semana para fazer o culto doméstico com a sua família, para que a sua casa seja santificada. E diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não deixe de congregar. A sua igreja local é muito importante para o seu crescimento. A escola dominical é fundamental para tirarmos dúvidas, para aprofundarmos nesse conhecimento. O culto solene é fundamental para reunir o povo de Deus em torno da palavra de Deus e cultuar como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus, como Paulo diz, a igreja de Éfeso. Então, aqui Deus te abençoe, que você possa valorizar o culto a Deus, ter uma vida constante de adoração. Então, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.